dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é André Chataloff, estamos aqui na RCI 1320 AM, sempre acompanhando vocês pelas ondas do rádio. Nós estamos, então, também na internet, pelo Facebook da própria RCI e também pelo Facebook, Facebook da Apex. E nós estamos aqui hoje, né? Nós temos aí uma programação cheia, repleta aí de informação. Nós traremos daqui a pouco um tema para ser discutido com o professor Fausto Camargo, que é justamente sobre o ciclo PROEXIS, que é o detalhamento da programação existencial. Programação existencial é o projeto de vida. Esse programa, ele tem o nome Projeto de Vida, ele é patrocinado pela Apex, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. E qual que é o nosso objetivo? É aqui discutir sobre a possibilidade e também o fato, ou parafato, de que alguns já fizeram entre uma vida e a outra, ou seja, antes desta vida, antes da ressoma ou do renascimento, de fazer ali um preparo, um planejamento, uma organização, um conjunto de metas, de autoenfrentamentos, de objetivos a serem realizados, e que nós ratificamos isso com uma personalidade que tinha uma visão de conjunto sobre a importância de realizar aquelas tarefas, que nós chamamos de evoluciólogo ou orientador evolutivo. Uma personalidade, então, é como se fosse um grande amigo nosso, mas com uma visão de conjunto, é um amigo em comum de muitas pessoas. E, basicamente, através dessa definição, primeiro de um planejamento, depois de tomadas de definições, a gente chega e faz uma programação de vida, uma programação da próxima existência. E o que acontece? Quando nós chegamos aqui, ocorre um esquecimento natural, né, dessa programação. Entretanto, o que a gente percebe? Que mesmo lá na infância existem ideias chamadas inatas, que elas vão, mesmo que pelo processo da infância, que nós não dominamos ainda o cérebro novo, né, esse novo corpo, né, que nasceu, a consciência não nasceu neste momento. Essas são as hipóteses de uma ciência chamada conscienciologia. Então, para quem está aqui conectando agora, interagindo agora conosco, nós temos que entender que esse programa é calçado, ele ajuda a esclarecer uma ciência nova que foi proposto pelo pesquisador Valdo Vieira, que é chamada conscienciologia. Conscienciologia é uma ciência que estuda o eu, o self, a individualidade, e que somos nós, na verdade, esse fulcro, a consciência em si, e que ela evolui. Ela tem ali um processo de sempre crescer. A evolução, a gente sabe que dentro do ponto de vista da biologia ou outras áreas, ela nem sempre ela é para maior. Existe uma evolução que alguns pesquisadores falam para menor, do ponto de vista da evolução de um computador é ir para o descarte, ele naturalmente ter o desgaste das peças e voltar a ser mineral, voltar a ser massa orgânica, enfim. Mas a evolução que a gente chama na conscienciologia é uma evolução para frente, ela não tem retrocesso. Ou seja, você que estamos já nesse corpo de carne e ossos, animais superiores, nós não voltaremos a ser nunca um gafanhoto, por exemplo, nunca voltaremos a ser árvore. Ou seja, porque lá no orientalismo existe muito essa percepção, né, que tipo, há uma integração, há uma conexão com tudo, mas que nós podemos voltar a ser o nada, uma interação maior com o cosmos em si. Que a gente percebe que não é verdade, porque não faz sentido. Nós temos que evoluir, somar, crescer, ou seja, ter competência sempre e desafios a mais. Então isso não vai para trás. A gente percebe que a evolução da consciência em si é só para frente. E para otimizar isso, uma massa mais lúcida do nosso planeta,
começa a ter nível de reflexão mais profundo entre uma existência e outra, faz uma programação existencial, um planejamento, um projeto de vida e vem a realizar e vem a materializar aqui. Então, nós estamos destinando este programa para essas pessoas que tiveram essa lucidez ou que já estão com uma relativa lucidez nessa vida e vão querer fazer um curso intermissivo na próxima. E vão querer estudar essas matérias, estudar sobre a vida humana de uma maneira mais profunda, multidimensional, pluriexistencial, ou seja, abarcando diversas dimensões e múltiplas existências. Porque você não chegou a ser essa personalidade de uma vida para outra. Então, para nós estarmos nesse nível de maturidade aqui conversando, vocês nos escutando, refletindo essas ideias, nós devemos ter o quê? Tido um ciclo de existências, uma série de existências, em que nós aqui apenas somos a expressão da somatória, uma caricatura da somatória de toda essa experiência. Não toda. Por quê? Porque nós admitimos que nós não recuperamos todas as nossas unidades de lucidez numa vida. É muito difícil, é possível, mas é muito raro, muito difícil. A gente percebe que nós somos aqui, nessa dimensão humana, uma caricatura da nossa personalidade. E mesmo assim, não menos importante, e não mesmo assim, de repente, quizás a nossa melhor versão, mesmo ainda limitada. Então, com base nisso, nós temos aí um conjunto de informações que passaremos. Iniciaremos agora com um bloco com o Caio Polizel, ele trazendo uma mensagem, trazendo uma informação, uma reflexão de uma pesquisa sobre a autogestão, o processo da uma auto-organização, uma autopesquisa, né, da sua própria existência. E então, nós vamos agora no momento de autogestão, o Caio dará uma dica e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou falar sobre logística proexológica. Para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, este é um episódio do quadro Momento Autogestão, dentro do programa da rádio, onde nós abordamos várias temáticas correlatas à gestão de vida, à gestão, à organização pessoal. E a logística proexológica provém de um conteúdo que amplia a autogestão existencial, pois ela é, como poderíamos falar, um segundo passo dentro da autogestão existencial, e na definição do verbete que eu elaborei, eu coloquei a logística proexológica como a administração, organização e aproveitamento máximo no uso cotidiano dos recursos intra- e extrafísicos, das informações, dos conhecimentos proexológicos e seriexológicos, visando o cumprimento das cláusulas pétreas da programação existencial. Como sinônimo do verbete, eu coloquei o gerenciamento de recursos proéxicos, a gestão dos recursos da programação existencial ou a gestão do fluxo da programação existencial. Se pensarmos no quesito do holopensene, da pensenologia, nós poderíamos definir o holopensene pessoal do fluxo logístico aplicado à programação existencial. Como fatos, eu trouxe diversos, mas gostaria de enfatizar a lógica das estratégias da autoproexis. As habilidades de cálculo e de raciocínio lógico aplicados à autogestão existencial. E também as metas autoproexológicas de curto, médio e longo prazo. Tudo isso fixado no melhor uso dos recursos pessoais. Também enfatizei no verbete, e gostaria de compartilhar, como o exemplo, ou melhor, como nós tratamos no verbete, a exemplologia, que correlaciona o tema com o cotidiano. E trouxe que a mini-logística proexológica é a aplicação da autogestão existencial no cotidiano. Como é que eu aplico a autogestão no meu cotidiano e tenho um melhor aproveitamento? Mas nós poderíamos utilizar a mega-logística proexológica, que é a vivência do dia matemático em mais de 90% da vida do intermissivista. Então vale pensar com este tema se você está aplicando a mini-logística ou a mega-logística proexológica. E aí, eu trouxe também 10 exemplos de recursos pessoais que, quando utilizados com adequada logística proexológica, contribuem para a melhor autogestão existencial
e, consequentemente, ao completismo existencial. Então, dentre os 10, apenas citarei cada um deles, são os atributos mentais, as bioenergias, as companhias, o dinheiro, recurso financeiro, os esforços, os interesses, as motivações, as parapercepções, os talentos e o tempo. Cada um deles com um nível de aprofundamento que nós poderíamos pensar, e vou elencar aqui 2, as companhias. Então seria a eliminação das companhias intra- e extrafísicas que já não são mais tão efetivas, que são, como nós normalmente tratamos aqui, elas são ociosas. Muitas vezes a gente chega em um momento de vida onde temos uma mudança, uma migração de relacionamentos. Aquelas pessoas com as quais interagíamos no passado não fazem mais sentido porque os interesses mudaram. Poderíamos falar do tópico interesses, relacionando esse tema, que é a eficiência na autocompreensão dos interesses pessoais. Você tem clareza do que é ou quais são os seus interesses pessoais? A clareza da sua programação existencial? Tudo isso tem relação com uma boa aplicação da autogestão e, melhor ainda, da aplicação da logística proexológica. Eu finalizo o verbete trazendo como frase enfática que enfatiza o completismo existencial, o complexes, pode ser alcançado pela aplicação útil da logística proexológica, aproveitando ao máximo os aportes e os recursos pessoais intra- e extrafísicos. E lhe questiono, você que está aí me ouvindo, admite a eficácia funcional da logística proexológica? Você já mapeou com profundidade e detalhismo a melhor logística proexológica visando a desperticidade e o complexes? Dá para a gente avançar em muito nisso, pensando em um ótimo nível de completismo e ainda mais no âmbito da desperticidade. Eu fico por aqui, desejo-lhe boas reflexões, te vejo no próximo Momento Autogestão. Se você perdeu os programas anteriores, por favor, acesse ou o site da Apex, na área de podcasts, ou qualquer um dos players de música favorito, que você pode também acessar os mais de 90 episódios já gravados. Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau! Você ouviu Momento Autogestão. Então, pessoal, e sempre gostaram das reflexões do Caio? Sempre bacanas, sempre pertinentes. E agora a gente sempre joga uma pergunta do dia, né? A primeira pergunta é: você considera que você é muito mais do que esse corpo de carne e ossos? Já teve alguma experiência extracorpórea que de alguma maneira comprova isso, algum fenômeno parapsíquico? Reflita sobre essa questão e no final a gente discute um pouquinho mais sobre esse assunto. Agora vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno estaremos aqui com o entrevistado Fausto Camargo. Até mais. Voltamos aqui com o programa Projeto de Vida. E você está nos escutando pela primeira vez? Não sabe aonde parou? Bom, nós estamos no Projeto de Vida aqui na nossa RCI e o 320 AM, também transmitindo pelo Facebook, aonde você pode ali colocar perguntas, colocar questões e a gente busca respondê-las. Hoje o assunto, nós trazemos aqui um entrevistado que é o Fausto Camargo e vamos apresentar e vamos discutir o tema Ciclo ProEx, um detalhamento sobre a programação essencial. Já ouviu falar sobre esse assunto? Programação essencial? Tem muita gente que chama de missão, projeto de vida. Bem, é sobre esse assunto que nós vamos detalhar e aprofundar agora. Vamos conversar então com o professor Fausto. Tudo bem, Fausto? Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, André. Tudo certo? Tudo ótimo. Então, Fausto, você vai explicar para a gente sobre o ciclo ProExis. A primeira pergunta que a gente sempre faz, né, pelo entrevistado é: por que você motivou a estudar sobre ProExis ou programação existencial e por que é importante a gente estar estudando esse ciclo, né, detalhando mais esse assunto? Vamos lá, André. Na humanidade, de forma geral, né, em todos os lugares que a gente vê
todos os tempos, a gente sempre viu uma preocupação muito grande, isso na Grécia Antiga, no Oriente, não é? Em todos os lugares do mundo, das pessoas se perguntando, olha, qual que é o seu papel no mundo? O que você veio fazer? Qual que é o sentido da vida para você? E aí muitas pessoas, né, geralmente sentem um vazio, outras se sentem deslocadas desse mundo. Então, assim, independente da época, independente do lugar, independente da filosofia de vida, isso é algo que realmente está presente no nosso cotidiano de modo geral. Então, estudar a ProEx, estudar a programação existencial, é procurar compreender o seu lugar no mundo, procurar compreender o que você veio fazer de fato no mundo, qual a sua contribuição. Quando eu falo contribuição, é contribuição positiva, não é? Para o mundo. E aí, quando a gente começa a pensar isso, a gente começa a ver, olha, que a gente tem uma tarefa, que a gente tem algo a realizar, que em algumas filosofias vão chamar de propósito, não é? Que em algumas outras áreas vão chamar de projeto de vida, mas que aqui para a gente, na Apex, seguindo aí o paradigma consciencial, o paradigma multidimensional, como você explicou lá no primeiro bloco, não é? A gente fez um planejamento, né? Foi feito um curso antes de renascer, antes de reformar. Então, aqui nós chamamos isso de programação existencial. Então, estudar isso é estudar como, não é? O que nós realmente viemos fazer aqui com a humanidade para o mundo de um jeito técnico, de um jeito científico e de um jeito bem racional. Ok, primeiro, né, Fausto, eu agradeço aí, né, essa explanação que você fez, e eu vou colocar aqui as fichas do Fausto, né, mostrar quem que é o Fausto. O Fausto, ele é um professor, né, da Apex, mas, além de tudo, ele, do ponto de vista, assim, da pesquisa, ele é um doutor, né, em Sociedade, Cultura e Fronteira, graduado em Administração. Atualmente ele é professor universitário aqui em Foz do Iguaçu, na universidade aqui no Centro Universitário Uniamérica. E ele é autor dos livros A Sala de Aula Digital e A Sala de Aula Inovadora. Ele fez já verbetes, né, também relacionados a esses assuntos, né, que faz parte da enciclopédia. E natural de Mato Grosso, não é isso? É Campo Grande que você nasceu, Fausto? Cuiabá, Mato Grosso. Ah, você nasceu em Cuiabá. E, então, hoje aqui em Foz do Iguaçu, está podendo trazer essas informações. É sempre muito importante a gente mostrar, né, que esses assuntos, ele permeiam a diversas pessoas e com diversas carreiras, profissões, porque é um assunto transversal, né? O assunto da programação existencial, ele é um assunto transversal. E é interessante, né, Fausto, que você traz aí a questão do ciclo ProEx e tudo mais. Você teve alguma experiência, você tem alguma vivência que te colocou nessa condição de que, para você, né, dentro das suas autopesquisas, você é muito mais do que esse corpo de carne e ossos? Ah, sim, né? Desde muito cedo, André. Vou falar um pouco da história, da nossa biografia, né? Uhum. Essa pergunta é uma pergunta biográfica, vamos dizer assim. Uhum. Desde muito cedo, quando eu falo desde muito cedo, desde de adolescência, seus 15, 14, 15, 16 anos, primeiro que eu nunca acreditei em filosofias de vida, em crenças religiosas, tá? Então, eu era muito questionador. Então, eu falava, as pessoas vinham falar para mim, olha, vai para a igreja, tem que falar, cara, isso não funciona, não é para mim. E aí, lá com meus 15, 16 anos, conheci tive alguns amigos, né, que estavam começando a estudar experiências fora do corpo, experiências extracorpóreas, e naquela época fazendo cursos no IPC, que eram os P1, P2, P3 e P4, o TP1 e TP2. E aí, um desses meus amigos falou, olha, cara, conheci esse negócio aqui, experiência fora do corpo. Eu falei, cara, como que funciona isso? Comecei a provocar o cara, e ele falou, olha, existe uma técnica assim, uma técnica assada, outra chamada de estado vibracional e tal.
E eu falei, tá, me passa essa técnica aí que eu vou experimentar. Eu sei que foi mais ou menos uns 30 dias fazendo experimentação. O 30º dia, 32º dia, eu saí fora do corpo. Era umas 4h30, 5 horas da manhã. E aí aquilo, quando eu saí fora do corpo, eu falei, opa, aí eu tomei um choque, falei, cara, intimamente eu sabia que existia algo que para mim não era religião. E aí quando eu saio eu falo, opa, esse negócio funciona, isso faz muito sentido para minha vida. E aí eu caí de cabeça, vamos dizer assim, e aí eu estou até hoje aí junto com vocês todos aí, estudando a Conscienciologia, estudando a Praxeologia e vários outros assuntos correlatos. É interessante de pegar, né, que essa instituição que você abordou, que é o IPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, ele nasceu, né, justamente do professor Valdo Vieira, que é o propositor da Conscienciologia, e basicamente foi o início de uma ramificação da parapsicologia, né? E o professor Valdo ele faz um livro lá das panoramas das experiências fora do corpo, e basicamente ele embasa essa ciência, e você está falando que você colocou à prova meio que técnicas que de alguma maneira eram autopersuasivas e fizeram, vamos dizer, esse impacto de realidade, né? Você de alguma maneira percebeu, olha, realmente lascou-se, por quê? Porque eu sou muito mais do que esse corpo aqui, que é o Fausto, né, que é essa representação biológica, essa oportunidade, essa ferramenta evolutiva, que é o corpo biológico, mas eu sou muito mais do que isso, e aí veio, de repente, essa informação, essa reflexão da programação de um projeto que você fez para a execução, né, ou a consecução de determinadas metas. Você tem, assim, essa percepção clara, Fausto? Como que funciona isso para você, essa questão da programação existencial? Que eu acho legal a gente entender, não é? As coisas na nossa vida, e a programação existencial é desse jeito, ela vai acontecer na medida que a gente vai se conhecendo e colocando à prova e fazendo as coisas, não é? Tem aquele filme famosíssimo que muita gente já assistiu, chamado Campo dos Sonhos, em que em determinado momento há uma fala, né, durante o filme, em determinado momento, que diz assim, se você fizer, eles virão, não é? Então construa algo, que algo irá acontecer. Então nada cai por acaso, como a gente diz, nada aparece por acaso, e se a gente ficar esperando acontecer algo, não vai acontecer. Então a gente tem que arregaçar as mangas e fazer, né? Então, por exemplo, eu sempre falo, olha, se você acha que você tem que mexer com a educação, vai dar aula. Veja o que acontece. Se as portas, não é, vão se abrir para você. Se você acha que você tem que mexer, por exemplo, com a psicologia, vá para a psicologia, vejam se as portas vão... Entendeu? Se você fizer, as coisas vão acontecer. Aquilo que é teu, a gente sempre diz, né? Volta para você. Isso é claro, é lei do retorno, é lei da afinidade, não é? Os afins se atraem. Aquelas pessoas que estão no seu entorno e se identificam com você, estão esperando você ligar aquela chave que poderia ser, não é? Como eu falei, a chave da psicologia, ou a chave da educação, ou outra chave, elas vão aparecer e as coisas na sua vida vão acontecer, de certo ponto. Não estou falando que é nada lindo, maravilhoso, que vai ser fácil, porque a gente sabe a pressão, há contrafluxos em todo o processo. Mas aí, André, eu vou falar duas coisinhas que eu acho que faz muito sentido para a gente e para quem pode estar nos ouvindo, que é algo que a gente fala muito na Conscienciologia e fala muito na Praxeologia, que é o que a gente chama de autopesquisa. Então, olha, lembra quando eu falei da minha experiência, que eu fui lá e comecei a experimentar? Eu comecei a fazer experiências, autoexperimentação, e isso me levou a fazer autopesquisa. Agora, na ProEx, no projeto de vida, a gente também tem que fazer autopesquisa, não é? Eu tenho que saber quais são os meus talentos que eu tenho, quais são as minhas ideias inatas, quais são as motivações do Fausto, quais são as prioridades de vida do Fausto. Isso só ele pode fazer. Então, quando a gente faz tudo isso, olha para o nosso entorno, né, para os nossos grupos, para as nossas relações profissionais, vizinhos, amigos, e quando a gente olha para um arcabouço, vamos dizer assim,
de informações que são nossas, aí a gente começa a desenhar e ver a convergência entre diversos fatores, diversas variáveis, e a gente vai perceber que elas, de certo ponto, elas vão caminhar para uma direção comum, não é? Que aí pode nos dar vários caminhos. Mas quem tem essa informação? A gente tem, e a autopesquisa é o caminho para a gente identificar e descobrir, não é, essas informações da proexologia. Agora, professor Fausto, a gente queria entender melhor, qual que é a hipótese, por que a maioria das pessoas que tem esse projeto de vida, que tem essa programação existencial, elas não acordam nessa vida humana, elas não despertam lá mesmo na infância e falam, nossa, olha, eu tenho tudo isso para fazer, ele tem já tudo bonitinho, já sabe que vai ter que fazer estudar aquelas matérias, ter aquela profissão de morar, ir naquele país, vai ter que ter aquelas abordagens, vai encontrar aquelas pessoas. Por que ela não tem isso tudo mapeado? Porque isso tudo é muito nebuloso ainda. Eu queria que você explicasse isso para a gente, mas não agora. Vamos para um rápido intervalo comercial e nós já voltamos. Para quem está nos acompanhando tanto pela Rádio RCI, quanto o Facebook da RCI ou pelo Facebook da PEX, estamos aqui. Já são 10 horas e 35 minutos. Nosso programa sempre fica no ar sábados das 10 às 11 horas da manhã. Meu nome é André Chataloff e estamos aqui entrevistando o Fausto Camargo, o professor Fausto Camargo. E, professor Fausto Camargo, a gente deixou uma pergunta no ar, porque quando a gente estuda justamente sobre programação existencial, então parece que é uma coisa séria, parece que é um alto compromisso, algo que vale muito a pena realizar, materializar, né? Sair do planejamento e entrar na realização. Agora, por que as pessoas elas não acordam para essa dimensão? Falam assim, olha, lembrei, né? Lembrei e sai para a consecução, para a materialização daquilo. Porque existe essa nuvem, essa dificuldade, muitas vezes, de ter essa informação. Qual que é a sua hipótese? Bom, vamos lá. A gente tem, quando a gente renasce, vamos dizer assim, quando a gente ressoma, né? A gente tem algo que chama de restringimento intrafísico, né? Ou seja, a gente fica limitado, efetivamente limitado. E eu penso, André, que o que acontece? A gente não tem muitas vezes maturidade para lidar com todas essas informações. E aí elas vêm aos poucos, passo a passo, pedacinho a pedacinho, à medida que a gente vai fazendo. O que acontece? Já pensou se a gente tivesse a lucidez, não é? E lembrasse efetivamente das coisas do passado? E aí eu poderia fazer, olha, o Fausto está 42 anos, mas, puxa, na última vida dele, aos 42 anos, ele tinha feito 3 vezes mais do que ele fez nessa vida. Você já pensou se eu tivesse a lembrança? Cara, estou enrolado, porque assim, eu não fiz nada perto do que eu já performei em outra vida. Aí eu poderia também fazer um outro raciocínio, que em outra vida, eu ao invés de escrever livro, ajudar bastante gente, eu fui para a guerra, matei muita gente, não é? Aí eu falei, cara, como que eu vou resolver isso? Por um lado, teve uma vida que eu performei muito, escrevi, fiz muita coisa, participei lá da galera da enciclopédia, não é? Ou escrevi livros que, do ponto de vista de ciência, que ajudou a fundar uma ciência nova, com a psicologia ou outras coisas, mas nessa vida ainda não fiz nada desse tipo. Ou, por outro lado, puxa, eu entrei na guerra, matei muita gente, e aí, como que eu lido com essa situação? Então, às vezes, eu penso que assim, a ignorância nesses casos, para a gente, é uma bênção. É efetivamente uma coisa muito boa, porque talvez a gente não conseguiria lidar com tudo isso, não é? E aí isso dificulta, ao invés de ajudar a gente, tornaria o processo da vida humana muito mais difícil, justamente por a gente não ter a maturidade que nós precisaríamos para lidar com as situações que a gente...
viver, né, no nosso dia a dia. Para mim, a grande hipótese, o que eu penso bem é isso, viu? É interessante, né, Fausto, que eu não sei se aconteceu uma coisa semelhante contigo. Quando eu estava com 11 anos, na quinta série, eu tive uma reflexão sobre o meu futuro. E aí eu pensei o seguinte, eu falei assim, olha, isso aqui vai dar aonde? Vai dar na 8ª série. Depois eu sei que tem o colégio geralmente são mais 3 anos. Depois eu quero fazer faculdade. Faculdade é uns 4, 5 anos, depende da faculdade, pode até mais. Aí eu falei assim, gente, mas eu vou ter que estudar muito mais do que eu já estudei até hoje. Eu olhei assim, eu falava assim, cara, eu falei assim, na verdade é melhor eu não pensar. Eu cheguei a essa conclusão. Eu falei assim, não, é melhor eu não pensar, porque eu vou começar a ficar ansioso, né? Eu falei assim, cara, eu não fiz nada ainda, eu tô aqui na quinta série. Aí eu falei assim, não, então deixa pra lá agora, não pense nisso. Né? Vamos ir até a 8ª série. Eu pensei assim, eu fiz um acordo comigo mesmo. Eu falei assim, vamos até a 8ª série, aí a gente pensa depois. Mas não é fácil. Mas eu penso que é por aí mesmo, olha, como você fez a reflexão, né? Falou, putz, eu vou até a 8ª série. Agora, já pensou se você pensasse naquela época? Eu lembro que eu tive um professor, 94, 95, que falava assim, olha, gente, a China vai dominar o mundo, vamos dizer assim, né? Aí eu pensei nessa, puxa, seria bom aprender mandarim. Só que eu falei, pô, eu mal arranho o inglês. Pô, vai ser muito difícil aprender o mandarim. Entende a lucidez? Então, assim, a gente é muita informação, a gente é pirar na batatinha mesmo. Agora, você poderia fazer uma correlação, o que diferencia, então, ProExis, programação existencial, projeto de vida que a gente aborda aqui e o propósito de vida? Vamos lá. O que dá para a gente diferenciar, assim, de forma bem geral para todo mundo entender isso? A programação existencial, ProEx, ela é algo específico, inerente àquele planejamento que a gente fez lá antes de renascer, né? Então, o que acontece? Um pedaço, vamos dizer assim, uma massa mínima, né, de consciências, de pessoas, fizeram um curso. Naquele curso, elas tiveram um curso preparatório para o renascimento da vida, que a gente chama de curso intermissivo, e aí naquele curso, não é, refletiram bastante sobre o passado, o que fizeram, e pensaram o que a gente tinha que fazer nessa vida para a gente começar a corrigir e ampliar os acertos que a gente fez lá no passadão. Legal. Quando a gente fez esse curso, determinou essas diretrizes, esse planejamento, que para muitos pode ter sido compulsório, né? A gente fez o que a gente chama de programação existencial. Programamos a próxima existência, planejamos a próxima existência. Um projeto de vida não necessariamente ele tem relação com o planejamento de uma existência. Tem gente, por exemplo, que o projeto de vida, nesse momento, é comprar uma casa. Tem gente que o projeto de vida, nesse momento, é fazer um curso superior. Não é? Isso é comum. A gente fala, olha, eu dou aula de projeto de vida também, né, no ensino superior. A gente fala, olha, qual que é o seu projeto de vida? Olha, meu projeto de vida, professor, agora eu terminar o curso, depois ter filhos, casar e depois constituir ter a minha casa própria. E esse projeto de vida, então, ele vai se alternando conforme, não é? Vai andando e a pessoa vai conquistando as coisas na vida dela. Mas veja, não é um planejamento de toda uma existência, que ela vai pensar em livros, e que ela vai, qual contribuição ela vai dar. Deu uma falhada na voz. Mas volta lá, você pode repetir esse último trecho? Então, aí o que a gente vê, né, nessa primeira distinção? Que a ProEx, ela é um planejamento para a sua existência de forma geral, que são coisas que realmente você vai ter que fazer na sua vida. E o projeto de vida são projetos que você realiza durante a sua vida, não é, de um ponto de vista bem, vamos dizer assim, material, geralmente, não é? Às vezes a pessoa quer criar uma empresa, às vezes ela quer
realmente compraram uma casa e assim por diante. E propósito, ele tem às vezes muita relação com o íntimo da pessoa, com coisas que ela pensa. Por exemplo, tem gente que tem como propósito de vida e acha que no máximo, por exemplo, criar cervejas, não é? Criar cervejas, bebida alcoólica, não é? O mestre cervejeiro, por exemplo. Tem gente que tem como propósito ajudar pessoas a sair da pobreza, entende? Mas isso é muito mais a ver com algo muito mais fechado, taxativo do momento, e o propósito, muitas vezes, ele vai se alterando ao longo da vida. Tá? Às vezes a pessoa fazendo descobertas, e ela fala, puxa, olha, o meu propósito, tem gente, e eu falo coisas piores, tem gente que o propósito é matar. Pensa o propósito daquela pessoa que ela entra numa escola e mata 30 criancinhas. O propósito daquela pessoa é assassinar pessoas, como pode ser, por exemplo, de um sniper, que é um assassino legalizado. E tem gente que tem outros propósitos, né? Tem gente que pode ter como propósito simplesmente só ajudar a família, né? Tem gente que tem como propósito cuidar de idosos, e aí tem aquela casa que vai cuidar, aquela casa de repouso para idosos, mas isso é diferente de PROEX, porque PROEX é um planejamento para toda a sua vida, e ele extrapola isso que a gente chama de dimensão física, ou de se pensar em um ideal, né, em uma ideia que vai vincular a pessoa em determinado momento na sua fase física, que é se dedicar a determinada profissão. Tem gente que o propósito é se dedicar efetivamente a ser o melhor naquela profissão. O que é diferente da gente pensar em PROEX, que às vezes que é o quê? Aquilo que realmente você vai dar de contribuição para o mundo, de contribuição para aqueles que estão no seu entorno, não é? E de contribuição para você, que você vai promover melhorias ao seu íntimo. Então a gente extrapola demais quando a gente pensa em programação existencial, em comparação com propósito de vida ou projeto de vida. Acho interessante, né, professor Fausto, por exemplo, quando você fala do propósito e tal, tem casos muito positivos, né, por exemplo, eu vi um caso de uma mãe que fez uma biblioteca comunitária no meio dessas comunidades, né, que são, o pessoal alguns gostam de chamar de favela e outros falam que não deve falar que é uma comunidade, né? Então, basicamente, mais de fazer ali uma biblioteca, de fazer uma possibilidade das pessoas lerem, estudarem, acumular livros para poderem emprestar e as pessoas poderem criar esse vínculo, né, com a leitura, com o crescimento pessoal. E aí você começa a ver que, naquele caso, é uma coisa muito positiva, mas não necessariamente ela tem uma programação existencial, né? Ou seja, ela não fez esse curso intermissivo que você está falando, mas que é uma coisa louvável também, algo extremamente positivo. Eu achei bem interessante que você pontuou esses propósitos, tanto às vezes positivos quanto negativos. Isso a pessoa ela tem que abrir os olhos, né, do ponto de vista do que ela quer, né, de fato. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual que seria a relação da própria programação existencial e as formas de você administrar a vida, até como um bom administrador que né, um professor universitário dessa matéria, né, um doutor nessa área. Eu queria que você desse até algumas dicas de como a própria administração da vida pode ajudar no sucesso existencial, mas você não responda agora. Vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno o professor Fausto vai fazer essa abordagem conosco. Pessoal, voltamos aqui com o seu projeto de vida, diretamente aqui das instalações da Uniamérica, em Foz do Iguaçu, para o mundo. E estamos numa entrevista aqui com o Fausto Camargo, professor universitário, doutor e também voluntário, professor da própria APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial,
e que ele ficou com uma pergunta no ar, se ele poderia nos ajudar ou dar algumas dicas de como administrar a vida. Aproveitando, inclusive, até o fato dele ser um administrador, que isso acaba ajudando, sem dúvida nenhuma, de como que a gente pode administrar esse sucesso da própria existência. Professor Fausto, quais são as dicas que você daria para a gente? Bom, a primeira dica que eu gosto de dar é para a gente tem que, quando a gente olha para a vida, didaticamente, a gente pode recortar a vida, não é, em diferentes áreas. Então, olha, a gente tem a área profissional, a gente tem as relações com a família, nós temos as relações com a espiritualidade, vamos dizer assim, com a assistencialidade, não é? Com os nossos cuidados com o corpo físico, porque, veja, se eu não cuidar do meu corpo físico, eu não vou ter longevidade. Se eu não tiver longevidade, talvez eu não vou conseguir fazer tanto quanto eu gostaria nessa vida. Então, para a gente pensar em administração dessa vida, a gente tem que olhar para todas as áreas da nossa vida, e listar prioridades, e listar coisas que a gente deveria fazer, e procurar aqui um equilíbrio. Quando eu falo em equilíbrio, é no seguinte aspecto: não adianta nada o Fausto trabalhar 15 horas por dia e descuidar das suas relações familiares. Não adianta nada ele trabalhar 15 horas por dia e descuidar do seu corpo, não é? Porque vai pifar, não tem jeito. Eu sempre gosto de falar isso. Eu vi um caso no passado de uma pessoa que morreu, um caso bem interessante. A pessoa morreu aos 51 anos, no meio do trabalho, tendo infarto. Eu não vou falar com a empresa, porque ela é famosíssima, tá? Mas o que aconteceu? Essa pessoa ela era vice-presidente dessa empresa. E ela começou a trabalhar nessa empresa como menor aprendiz aos 17 anos. O que essa pessoa fez dos 17 aos 51 anos? Apenas trabalhou. Trabalhou. E vamos dizer assim, a própria vida, né, as próprias demandas profissionais levaram ela à morte. E eu digo, você que tem um sentido de vazio, você que sente algo a mais a realizar, como que você vai fazer essa gestão? Não é? Então a gente tem que colocar limites, a gente tem que equilibrar, estabelecer prioridades e equilibrar. Não adianta nada trabalhar demais, como não adianta nada pensar aí ir para o outro lado, não é? E só ir para a academia, ou etc. A gente tem que ter um equilíbrio. Então, a administração da vida, primeiramente, ela vai passar por a gente estabelecer metas, estabelecer prioridades e nos ver equilíbrio para a nossa vida, para a gente realizar as coisas que realmente a gente precisa. É importante, né, professor Fausto? A gente viu você falando que tem, então, que olhar diversas áreas da vida, né, para, de alguma maneira, não deixar um processo capenga, né? Não adianta... como a gente vê em alguns filmes, algumas características que a pessoa é um excelente profissional e chega em casa e chuta o cachorro, briga com a mulher, ou seja, não tem um processo social compatível com aquele avanço, com aquela capacidade que ela tem tanto de realização, de livros, de pesquisa, do ponto de vista até da profissão, mas ela não conjumina com as outras áreas. E isso não pode ser do ponto de vista da programação existencial. É isso que está dizendo, né? Que tem que levar as coisas de etio, tem que levar as coisas levando todas assim junto, para não ficar com uma lacuna em determinadas áreas. Você no dia a dia, a gente percebe, né, Fausto, que o rolo compressor da vida humana, ele pode empurrar para a gente não fazer isso, que nem você falou. Você tem, pessoalmente, você usa alguma técnica de alguns alarmes, vamos dizer assim, alguns indicadores que falam assim, olha, eu tenho que ajustar aqui agora, para não deixar estourar lá na frente. Você usa alguma coisa nesse sentido? Igual a administração científica faz? O que a gente pode falar, né? A gente, dentro da PEC, e isso a gente aborda no curso, tanto no curso Autogestão Existencial, quanto no próprio curso Ciclo ProEx, a gente tem diversas técnicas que nos ajudam. Então, uma das técnicas que ajuda bastante a gente é a técnica da rotina útil. Que é a gente pegar a nossa rotina, não é? Listar tudo que a gente faz
cortar aquilo que é excesso, vamos dizer assim, que não nos cabe mais fazer, como eu brinco, né? Trabalhar 12 horas por dia, trabalhar 15 horas por dia e colocar na nossa rotina aquilo que a gente efetivamente deveria fazer, não é? Escrever artigos, escrever verbete, fazer autopesquisa, não é? Dar aulas, fazer um voluntariado legal que ajude as outras pessoas e por aí vai. Agora, você falou, agora é técnica também de autopesquisa. Então, como que eu sei que eu estou desviando, que eu estou tendo prumo, não é? Quando começa a me incomodar demais, tem um princípio que eu acho muito importante que eu tenho para mim, que é do tipo assim, se não está bom, se não me deixa feliz, se não está legal, vaza, para de fazer, porque vai te causar melancolia, vai te causar depressão, já deu, já não está legal. E a pessoa vai insistindo, e aí ela chega lá com 60 anos, ela fez durante 20, 30 anos algo que ela não queria. E ela foi empurrando com a barriga. Então a gente, como gente, não é? Nós temos vários indicadores que eles vão apontando para a gente, né? A insatisfação íntima, para mim, é um dos principais alarmes, como você disse. E olha, quando eu falo de insatisfação íntima, não é aquele negócio que você está fazendo, você sabe o que tem que fazer, mas bateu na trave, não deu certo, aí você vai determinado, com vontade. Que nem a gente falou, olha, experiência fora do corpo. 30 dias tentando, 40 dias, 90 dias. Mas olha, eu estava assim, eu sigo firme, eu sigo forte, né? O nosso objetivo de vida é assim. Mas isso não desanima a pessoa, não causa insatisfação, não causa melancolia. Diferente da pessoa estar trabalhando 15 horas, cara, eu não quero mais isso, eu não consigo mais, eu chego em casa estressado, brigo com a esposa, brigo com o cachorro, isso, aquilo, e isso me faz mal, me causa insatisfação, tá? Então, são coisas bem diferentes que é legal a gente dar uma pontuar aí para a galera de modo geral. Excelente, professor Fausto. A gente está indo meio que para os minutos finais aqui da nossa entrevista. Eu gostaria que você... Tem alguma coisa que a gente não abordou, que você gostaria de falar? Eu sei também que você tem um curso, né, que é esse Ciclo ProExis, que é o tema, inclusive, da sua abordagem hoje. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre esse curso? Eu acho que é legal a gente comentar um pouco sobre esse curso, André, porque hoje a gente falou, né, vamos falar assim, uma palhinha, né? Mas a gente pode abordar bastante, aprender muito sobre o assunto. O Ciclo ProEx, ele é um curso que a gente divide ele em 8 módulos, tá? São módulos que vão ajudar a gente a entender o que é ProEx, vão ajudar a gente a compreender os determinantes, o que determina realmente a sua programação especial, como que a gente pode realizar técnicas que nos ajudem com isso para descobrir o propósito, evitações e ajustes de possíveis desvios, técnicas para administrar a vida, parâmetros, critérios, técnicas para a gente avaliar a nossa própria vida, saber se a gente está no rumo, saber se a gente está indo em direção daquilo que a gente havia programado antes de renascer. Então são 8 módulos, e em cada módulo uma temática específica que a gente pode abordar assim, que assim vai ser muito rico mesmo, tá? E é um curso que conta com uma equipe multidisciplinar com 20 docentes voluntários da Apex, de diversas cidades do Brasil e de outros países também, tá? Então, o que eu teria para falar, e se ficou curioso, acessa lá, apexinternacional.org, vai ver o curso Ciclo ProEx, dá uma olhada, está curioso, ainda quer saber mais? Manda mensagem, manda contato lá, que a galera lá vai estar sempre pronta, disponível para responder e tirar todas as dúvidas, mas não perca este curso, que ele está sensacional. E o professor Fausto participará desse curso? Sim, eu serei um dos professores desse curso, né? Aí trabalhando com a galera, que a gente vai ter momentos que a gente vai conceituar, momentos que a gente vai passar técnicas, momentos que a gente vai fazer pergunta e resposta. Então nós teremos muitos momentos e, a propósito, né, bem lembrado, é um curso interativo e online, mas ele é síncrono, ao vivo, real. Claro, a aula fica gravada para depois a pessoa assistir, mas ele é um curso muito interativo, remoto, à distância, mas muito interativo mesmo, vale muito a pena.
Tá bem, professor Fausto, a gente agradece, né, a sua participação. Volte mais, né? Eu sei que tem muitos temas que a gente pode aprofundar junto, até mesmo dentro da sua hora de pesquisa, né? Olhando o processo até da vertente da própria autogestão, e a gente agradece. Obrigado. Obrigado, valeu a oportunidade. Agora nós vamos para Proexis no Mundo, que é justamente um bloco em que nós trazemos pessoas, assim como eu e você, e que estão falando o que elas andam fazendo do ponto de vista da programação existencial. Vamos a ela. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Olá, meu nome é Cristiane Gugê. Eu estou aqui para passar um pouquinho da minha vivência em relação ao acesso às ideias da Conscienciologia, e eu agradeço a oportunidade. Eu desde jovem, né, desde pequena, eu tinha aquela sensação de que eu não vinha aqui a passeio, mas eu não sabia exatamente o que, né, o que eu tinha que fazer aqui. Passei um tempo da minha vida com aquela sensação de que tinha que estar fazendo alguma coisa, mas não sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Quando eu acessei as ideias da Conscienciologia, eu acessei pelo livro Nossa Evolução, né? E que de início foi interessante porque eu achei tudo muito difícil e um tempo depois parecia ser muito fácil. É como se eu tivesse lembrado de que eu já aprendi tudo isso antes. E foi interessante porque parecia que tudo fazia sentido, né, a minha busca. E quando eu comecei recentemente a estudar os assuntos mais relacionados à programação existencial, foi para tentar entender esse meu sentimento, né? Se eu sei que eu não estou aqui a passeio, mas eu estou aqui para fazer o quê? Então, assim, eu digo que hoje eu tenho, assim, como um objetivo, uma meta, né? Ampliar meu autoconhecimento, né? Me conhecer mais, porque, assim, se eu não me conheço, como que eu vou saber qual o caminho que eu devo trilhar, né? Então, eu achei, hoje, eu procuro estudar os temas relacionados a Proexis, para entender o meu papel aqui. Isso para mim é importante. E daí eu consegui buscar a minha satisfação, melhorar a minha satisfação pessoal, né? Então, eu sei que a tarefa não é fácil, e não tem sido fácil. Sair da zona de conforto, eu me sinto às vezes incomodada, né? Porque no que eu começo a me conhecer, eu vejo coisas boas, coisas ruins relacionadas a mim mesma, mas ao mesmo tempo eu fico feliz de saber que eu estou experimentando um assunto novo, que tem lógica para mim, e que eu sei que só depende de mim, o meu esforço e a minha dedicação, e nessa minha autodescoberta. E eu penso que em algum momento tudo vai fazer mais sentido do que nunca, né? É como se eu estivesse aos pouquinhos montando um quebra-cabeça. A sensação é essa. E eu fico feliz porque eu começo a ver que o meu quebra-cabeça começa a fazer mais sentido. Acabamos de presenciar mais um Proexis no Mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Olá, pessoal. Então, vocês gostaram do programa? Estamos aqui chegando nos momentos finais. E a gente jogou aquela pergunta no ar, né? Se você já teve algum fenômeno, já teve alguma experiência, teve acesso a alguma informação relacionada à sua própria programação existencial, de repente, ou algum fenômeno parapsíquico e que te deu essa certeza, né, de que é muito mais do que esse corpo de carne e ossos. A gente percebe que muitos de nós já tivemos, tem muitas pessoas que é interessante quando a gente começa a fazer um estudo mais refinado, que mesmo apesar de terem tido um determinado fenômeno, ela registrou na memória como se fosse um sonho, como se fosse algo simples, algo muito vulgar, algo muito rotineiro, e não deu menor importância para aquela condição. A gente percebe que tem muita gente que já vivenciou, já teve acesso, já foi assistido. Os amparadores, né, as consciências benfazejas, já fizeram um grande esforço para a pessoa acordar,
até certo ponto, ser mais profunda, e o indivíduo ele acaba colocando panos quentes sobre a situação e não leva aquilo a muito a sério. Então vale a pena de vocês nessa semana, até o próximo programa, e no dia a dia, fazer essa reflexão. Será que eu admito que eu sou muito mais do que esse corpo biológico? Será que, de repente, se eu sou algo superior a essa realidade, eu posso fazer mais? Eu posso colocar valor agregado a essa vida humana que vai me beneficiar e beneficiar os outros, inclusive em próximas existências? Bom, essa é a reflexão de hoje. Nós agradecemos aí a presença de todos e todas e contamos com vocês até a próxima semana no nosso programa Projeto de Vida. Até mais. Tchau.